treinar com a ciência ou com a essência do fisiculturismo. E se eu te disser que tem como fazer as duas coisas e que tem fisiculturistas campeões que assim fizeram? É isso que eu pretendo mostrar para você depois da vinheta. Bem, indo diretamente ao ponto, eu pretendo falar aí um pouquinho da história de cada um dos fisiculturistas que eu vou citar, falar do modelo de treinamento e artigos científicos que mostram que as práticas deles de fato têm respaldo científico. A começar pelo Reg Park. Falando um pouquinho da história dele, ele competiu em uma época que nem sequer existia a Mr. Olímpia e que a Copa do Mundo do Fisiculturismo era o Mr. Universe. E nessa Copa do Mundo ele foi tricampeão. Ele ganhou a mesma quantidade de vezes que o Arnold Schwarzenegger, que também ganhou 3 vezes. E antes de você dizer assim, não, mas isso não importa, afinal de contas o Arnold ganhou mais Mr. Olympias. Entenda, eu acabei de falar que o Reg Park competiu em uma época que não tinha Mr. Olympia. Ou seja, essa comparação não tem cabimento nenhum. A única competição que tem como você comparar os dois é aonde os dois competiram, o Mr. Universe. E nessa eles terminaram empatados. Inclusive, o Reg Park era inspiração para o Arnold Schwarzenegger, segundo o próprio Arnold Schwarzenegger. E acredito eu que não somente no fisiculturismo, mas também no cinema. Afinal de contas, ambos utilizaram a sua imagem no fisiculturismo para catapultar para o cinema. Receberam inclusive o mesmo papel em um ou outro filme, o de Hércules. E agora falando do treinamento dele, bem, o treinamento do Reg Park era um full body bem básico. Era um full body que 3 vezes por semana, ou seja, ele treinava o corpo todo 3 vezes por semana em dias intercalados, como por exemplo, segunda, descansa na terça, faz quarta de novo, descansa na quinta, faz sexta-feira de novo, utilizando exercícios básicos como supino, desenvolvimento, a remada e a barra fixa, o agachamento e o levantamento terra. Agora vamos para as questões de que se esse tipo de treinamento de fato tem respaldo científico. Muita gente deve estar aí já torcendo o bico ou não entendendo nada. Uma das questões sobre se isso é de fato científico é quanto ao descanso, porque o cara está treinando os mesmos músculos todos os dias. Entre aspas, todos os dias de treino, mas na verdade ele treina dia sim, dia não. Então ele dá um dia inteiro de descanso, onde ele não treina nada. Enfim, teve um estudo aí, na verdade 2, que eles equalizaram o volume de treino, mas um grupo treinou dividido, pegou o volume de treino e dividiu na semana, e o outro grupo pegava e fazia aquele estilo básico, né? De peito na segunda, sei lá, costas na sexta-feira, perna na quarta-feira, ou perna na segunda, peito na quarta e tal. Porém, o volume de treino entre os dois grupos foi equalizado. A única coisa que mudou foi a distribuição semanal. Enquanto um distribuía o volume, por exemplo, do treinamento de peito em 3 vezes na semana, do de costa em 3 vezes na semana, do de perna em 3 vezes na semana, os outros agrupavam isso em um único dia. E qual foi o resultado dos estudos? É que tanto faz. O ganho de massa muscular para os dois grupos foi a mesma coisa. Não houve diferenças entre os dois grupos. Ou seja, não é um problema aí treinar full body. Não é mesmo. Segunda coisa, o outro problema que poderia acontecer é que algumas pessoas pensam que o fato do cara só estar utilizando exercícios básicos, ou na maior parte do tempo exercícios básicos, ele não está treinando bíceps. Por exemplo, cadê o exercício de bíceps aí nesses exercícios que você falou? Cadê o exercício de ombro? Cadê o exercício de não sei do que? Enfim, acontece que, e você deve estar falando isso porque você não entende, por exemplo, que uma puxada, barra fixa, ela é tão boa para o bíceps quanto uma rosca direta. Sim, é exatamente isso. Tem um estudo aí também que mostra justamente isso. Um grupo fazendo só rosca direta, outro grupo fazendo só puxada. E teve o grupo que combinou os dois exercícios, fez tanto a puxada quanto a rosca direta. E o que acontece é que os grupos, utilizando o mesmo número de séries, chegam ao mesmo ganho de massa muscular. Tem mais uma coisa interessante a falar aí sobre o treino do Reg Park. Treinos com exercícios básicos são melhores do que com isolados para aumentar a taxa metabólica basal. Como assim? A melhor maneira de você estimular a sua perda de gordura não é pensando nas calorias que você perde durante o treino, mas em o fato do seu corpo, durante os próximos dias,
ele simplesmente gastar mais calorias. Imagine você ter um corpo que gasta 2.500 calorias por dia e do nada ele começa a gastar 5.000. 5.000 o dobro. Você vai emagrecer com muito mais facilidade, certo? E exercícios básicos, eles aumentam mais a sua taxa metabólica basal, ou seja, eles fazem com que o seu corpo, durante o dia, gaste mais calorias do que ele gastaria com exercícios isolados. Agora eu vou falar do Mike Mendes e do Dorian Yates. E eu citei esses dois caras ao mesmo tempo porque a filosofia de treino deles é basicamente a mesma. A ideia é o seguinte, é botar a intensidade no máximo que você puder. Ou seja, o que é intensidade? É você levar o músculo de fato até a falha. O que é falha? É você tentar, mas tentar de verdade, se espremer e não conseguir fazer o exercício. Ou seja, você só para de fazer quando você não aguenta. Inclusive, tanto um como o outro, às vezes estimulava a pessoa a chegar à falha excêntrica. O que é a falha excêntrica? Por exemplo, você está no supino, você não consegue mais subir o peso, mas se alguém te ajudar, você consegue terminar a subida e controlar a descida. Inclusive, o Mike Mendes, mais especificamente, ele gostava até de trabalhar a falha, ou tentar pelo menos estimular a questão isocinética. Como assim? Quando ele não conseguia mais completar o movimento, você tentar travar, segurar. Aí, se você for bem raçudo, você segurar até não aguentar mais e começar a descer lentamente, e aí alguém te ajudava a completar, e a descida você segurava. Já pensou você conseguir 3 falhas em uma série só? Enfim, o nome de treinamento, já que a intensidade foi aumentada, era muito mais baixo. A saber, tanto um como o outro ficava aí em torno de 4 a 6 séries até a falha por semana, sim. Mais nada. Quando as pessoas vêm treinar comigo, fazemos 5 ou 6 séries para as pernas e eu pergunto a elas, vocês querem fazer mais? E quando elas conseguem respirar de novo, dizem, não, sempre. Quando se fala de séries até a falha, tanto o Mike Mendes quanto o Dorian Yates faziam a mesma quantidade. Acontece que o Dorian Yates, ele tinha o costume de fazer sempre uma série que não servia assim para muita coisa, era só para dar uma aquecida, uma preparada no corpo para uma série da. E você pode estar se perguntando, mas cara, o que esses caras ganharam? Bem, o Dorian Yates fez 6 vezes o Mr. Olympia e o Mike Mendes, ele simplesmente teve o físico considerado pelos próprios juízes do Mr. Olympia. Ele foi o único cara a conseguir uma nota perfeita no fisiculturismo, não somente no Mr. Olympia, mas no Mr. Universe. E se você acha que isso é sorte, bem, ele não somente conseguiu 2 vezes, mas ele conseguiu em 2 anos consecutivos, 1978 e 1979, e ele tinha isso como meta, entendeu? Antes dele ter essa nota, ele colocou isso como meta: eu quero tirar uma nota perfeita, ser o primeiro fisiculturista da história a tirar uma nota perfeita. Ele não somente foi o primeiro, ele foi o primeiro e único, e quando aconteceu outra vez, foi ele mesmo. 1978 no Mr. Universe e 1979 no Mr. Olympia. Inclusive, esses 2 campeonatos que eram mundiais eram de diferentes federações, então ele conseguiu tirar essa nota perfeita em 2 federações diferentes, em 2 campeonatos mundiais diferentes, em 2 anos consecutivos, em 2 anos seguidos. No Mr. Universe, ele venceu. No Mr. Olympia, mesmo tirando a nota perfeita, ele não venceu. E sobre esse assunto de tirar a nota perfeita e não vencer, sobre essa questão aí dos juízes do Mr. Olympia, então, eu pretendo comentar isso lá no final do vídeo. Mas o Dorian Yates, sim, ganhou 6 vezes o Mr. Olympia e bem, começou a se contundir, coisa que não aconteceu com o Mike Mendes, por exemplo. Ganhou quase a mesma quantidade de Mr. Olympia que o Arnold, que ganhou 7. Aí você pode perguntar, tá faltando um respaldo científico, porque até agora você disse que isso deu certo com eles, ok, já aceitei, mas e o respaldo científico? E se você soubesse que é o que tem mais respaldo dentro da ciência, justamente esse tipo de treinamento? Tem aqui uma revisão sistemática e meta-análise que mostra justamente isso. O que é uma revisão sistemática e meta-análise? Isso aqui é o melhor tipo de estudo que você pode ter. Por quê? Porque ele pega vários estudos do assunto e aí ele pega as metodologias do estudo e eleva. Por exemplo, nesse caso aqui, era o seguinte: só vai poder ser avaliado se a massa muscular dos participantes tenha sido medida por ressonância magnética. Se foi outro tipo de coisa, não serve. Isso é já para deixar o nível do estudo alto. E o que acontece? A conclusão desse estudo foi que de 4 a 10, 12 séries máximas por aí seriam boas para hipertrofia. Você chegaria no topo da hipertrofia. Aí você fala, pô, mas de 4 até 12, de 6 até 12, ou de 5 até 10, é muita coisa
coisa, mas é o que acontece. No estudo foi como se a hipertrofia fosse aumentando até 5 séries. A partir de 5, você fazer 6, 7, 8, 9, 10, não aumentasse a sua hipertrofia, mas também não te prejudicasse, você não passava a ganhar menos. Passando de 10, indo para 15, por exemplo, mais que 12 séries, o que começava a acontecer? O cara começava a ganhar massa muscular, mas menos do que estava ganhando com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9. Ou seja, os estudos científicos dão a entender que justamente que Dorian Yates e Mike Mendes estavam corretos. 6 séries semanais parece aí ser o ideal para otimizar os ganhos. E alguns tentam até fazer 10 séries semanais. Acontece que quanto mais para cá você está, mais próximo do overtraining em longo prazo, depois de 3, 4, 5, 6 meses de treinamento, você está. Então eles sempre conservavam um volume mais baixo, e se tivesse que aumentar a intensidade, por exemplo, o Mike Mendes gostava muito de fazer bisets, drop sets, rest pauses, uma renca de coisas que tem base científica e que realmente aumentam a intensidade do treinamento. Inclusive tem um outro estudo que mostrou justamente isso que eu estou falando aqui agora, 2 na verdade, um feito com mulheres e outro feito com homens treinados, é do Barbalho. O que foi feito com homens treinados, que chegou aos mesmos resultados aí das mulheres, os caras eram treinados de fato, porque tem muita gente que critica esse negócio de treinado, mas vem cá, você consegue fazer levantamento de terra com o dobro da sua massa corpórea? Bem, eu consigo até com mais do que isso, e consigo para fazer bem mais do que uma repetição. Talvez eu deixe aí no final do vídeo, porque eu já mostrei esse vídeo aqui, mas não é algo que você vê todo dia. Inclusive, no final do estudo, tinha cara fazendo supino com 120 quilos. Então, os caras estão treinadinhos. Para você tá bom? Pra você tá bom? Ou os caras não são treinados? Enfim, tem gente que eu acho que até com suco não consegue chegar nisso, né? Vamos lá. O que aconteceu com esses caras? Sim, os caras se deram melhor com 5 séries até 10. Só que a diferença entre 5 e 10 séries foi praticamente nada. Para ficar mais bem esclarecido, teve um grupo que fez 5 séries, um que fez 10 séries, outro que fez 15 séries e outro que fez 20 séries semanais. O grupo que fez 5 e o grupo que fez 10 teve os melhores ganhos. Porém, não teve grandes diferenças entre fazer 5 séries ou 10 séries. Praticamente ganharam a mesma coisa de massa muscular. Quem fez mais do que 10, como 15 e 20, foi quem tiveram os piores ganhos. E 20 foi pior que 15. Aí 15 foi pior que 10 e 10 foi igual a 5. O que acontece é que nos primeiros meses, porque o estudo foi 6 meses, 24 semanas, nos primeiros meses, olha só o que aconteceu. Nos primeiros meses, o ganho de massa muscular foi praticamente bom para todos os grupos. Acontece que depois de 3 meses, quando normalmente se estabelece um platô no ganho de massa muscular, a galera que estava treinando 15 e 20 séries começou a perder massa muscular. Já a galera que estava fazendo 5 ou 10 continuou ganhando massa muscular. O que leva a gente a pensar que talvez muitos desses estudos aí que defendem um alto volume como bom, seja porque a duração do estudo foi curta, entendeu? Agora, basicamente foi um estudo de meio ano de treino, né? Enfim, e a galera era fortinha, né? 120 quilos para 10 repetições, você acha que é pouco? Falando disso aí, agora vem os fisiculturistas naturais. Por exemplo, aqui eu poderia citar o Jeff Alberts. Jeff Alberts, ele é um cara que ele justamente percebeu que não estava conseguindo ganhar mais massa muscular. Ele conta a história dele. E esse cara é um cara aí que é um exemplo aí para os fisiculturistas naturais. Ele é de uma federação que testa para antidoping, faz teste surpresa, inclusive. Teste surpresa para nego não poder disfarçar, parar de tomar quando tá chegando perto da competição e tal. E o que acontece é que ele percebeu que ele estagnou. E aí ele entrou em contato justamente com o quê? Com os conceitos do Mike Mendes. Começou a aplicar e começou a ganhar massa muscular. E tem outros caras aqui que eu vou citar. Talvez eu coloque aqui o nome deles e o que eles falaram. Mas tem cara dizendo assim, ó, eu não conseguia nem um top 15 no mundo. Nem um top 15. E agora eu passei a ser campeão depois desse tipo de treinamento. Quando comecei, eu treinei 6 dias por semana. Eu estava batendo em cada parte do corpo 2 vezes por semana. Funcionou bem por alguns anos. E então meus ganhos diminuíram demais. E eu tive que dar outra chance. Eu tenho que fazer algo diferente. O que eu fiz foi, eu saí de treinar 5 ou 6 vezes por semana para apenas 3 dias por semana. E quando me dei aqueles dias de descanso, comecei a ganhar músculos e força tão rápido. As pessoas estavam perguntando ao meu parceiro de treino se eu estava usando esteroides. Em 10 meses, ganhei 9 quilos de músculo. E isso foi mais do que ganhei.
no ano anterior, em 5 anos combinados. Então, o que acabei fazendo fora de temporada foi treinar 3 dias por semana e em seguida, pré-contest, eu subia para 4 dias por semana. Então ainda tem mais dias de descanso e foi aí que saí de não estar entre os 15 primeiros para ganhar campeonatos mundiais. Enfim, e os respaldos científicos para o modelo de treinamento desses naturais é o mesmo do respaldo científico que eu usei aqui para o Dorian Yates, Mike Mendes e etc. Afinal de contas, é o mesmo estilo. É aquele negócio de ficar em 6 séries até a falha por semana. Eu sei que pode parecer pouco, mas enfim, eu acho que isso é pouco para quem realmente não treina. Talvez eu deixe até um vídeo aqui de eu fazendo alguns treinos justamente nessa pegada. Você pode estar se perguntando aí, eu falei que eu ia falar a respeito do fato de por que o Mike Mendes perdeu o Mr. Olympia mesmo tendo tirado a nota perfeita. Então, eu vou deixar aqui um vídeo que explica justamente por que isso aconteceu, mas para você que duvida que esses caras aí, que talvez estivessem aparecendo enquanto eu estava falando no vídeo aí dos fisiculturistas naturais, eles de fato não são, que nada, esses caras não são natural. Então, olha aqui esse vídeo que talvez você ache que o antidoping é sim bem rigoroso. Na verdade, não só bem rigoroso, mas estranhamente rigoroso. Enfim, clica aí que você vai ver.